O criativo, gente, trabalha o conjunto, né? O lúdico, a mensagem da salvação, a contação de história. Então, assim, junta tudo em um só. E chama muita atenção da criança. E eu vou começar o criativo para vocês com esse livro. Esse livro aqui é tipo um livrinho mágico, tá aqui, ó, Escola Mágica. Aí eu vou ressaltar uma coisa para vocês. Se vocês encontrarem aí na sua cidade, que eu encontrei aqui na minha, nessas livrarias que ficam no meio do shopping, encontrei ele, foi R$10 aqui na minha cidade. E ele, eu sempre encapo o que... Eu tenho dois. Esse é que eu dou aula para mostrar como é o livro. E o outro que eu dou para as crianças, que eu faço o evangelismo, ele é todo encapado. Por quê? Para as crianças, ó, não ficar atentas a essa palavrinha aqui, ó, a mágica. E pensar que a mensagem da salvação é uma mágica. Então, para evitar a confusão na mente da criança e ela pensar que você tá fazendo mágica, eu faço com ele encapado, tá bom? Eu não vou contar a história, porque senão a gente vai demorar muito. Então, eu vou fazer bem resumido, tá? Como se vocês fossem as minhas crianças. Então, boa noite. Eu quero contar para você uma história com esse livro. Olha só. Deus é o criador de todas as coisas. E ele criou eu e você assim, ó. Bem branquinhos, bem limpinho, igual a esse papel. Não tem nenhuma mancha, não tem nada arriscado. Assim era eu e você. Deus criou o homem perfeito. Ele olhou para o homem e disse que era muito bom, mas algo de ruim aconteceu. O homem, ó, pecou e manchou aquilo que Deus tinha feito. Ficou tudo sujo, tudo riscado. O pecado, gente, a Bíblia diz que nos separa de Deus. Todos pecaram e agora estão distantes de Deus. Mas Deus, diz lá em João 3,16, que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho Jesus, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de Jesus, perfeito, puro, limpa o nosso pecado. E quando a gente o recebe, a gente pode ter uma nova vida. Olha só, colorida. Uma vida nova com Jesus nos dá direito a sermos chamados filhos de Deus. E temos a nossa vida assim, ó, toda colorida. E aí você faz o apelo para as suas crianças. Eu amo esse livro, porque eu posso trabalhar com várias histórias em um só. Eu posso falar sobre quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele vai escrevendo a minha história. Então, eu posso já falar na hora do crescimento que quando a gente recebe uma nova vida, a gente recebe ela assim, ó. A gente fica bem limpinho. Ainda não tem nada na nossa história. Nós recebemos Jesus agora. Mas no momento que eu passo a me relacionar mais com ele, a caminhar com ele, lendo a Bíblia, orando, ele vai escrevendo a minha história. Ai, mas você vai querer ficar só preto e branco com Jesus? Não, né? Você vai querer ficar mais perto dele. E aí ele vai colorir a sua vida. Tá bom? Então, esse recurso, gente, é maravilhoso. E é uma forma de você apresentar o evangelho às crianças. Uma segunda forma de evangelismo criativo é usando cordas. Não sei se você já viu, mas a gente faz um evangelismo com essas cordas, com 3 tamanhos diferentes, ó. E aqui também, gente, eu posso trabalhar de várias maneiras. Eu já apresentei ele na escola, quando eu estava fazendo pedagogia, em um projeto que a gente tinha que fazer sobre a diversidade. E aí a gente falava sobre crianças que eram pequenas, média, crianças que eram grandonas, e ali a gente falava sobre bullying, muita coisa.
Então, o que acontece? Aqui eu vou falar para as crianças que tipo de pecado existe. Vou perguntar, me diga aí um pecadinho, um pecado médio e um pecadão. E aí eu vou conversando com as crianças e falando para elas que o pecado veio e nos separou de Deus. E aí a gente começa a fazer coisas que não agradam a Deus. E o que é pecado mesmo? É o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. E a gente vai contando para a criança sobre o que é pecado. Mas, aos olhos de Deus, tudo é pecado. Os pecados, gente, têm o mesmo tamanho, não são todos iguais para Deus. Não há pecadinho, não há pecado médio, não há pecadão. Tudo que você fizer que não agradar a Deus é pecado. Mas Deus amou tanto você, Ele ama tanto você, que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por você. O Filho perfeito de Deus derramou todo o seu sangue na cruz para perdoar os seus pecados e lhe dar direito à vida eterna. Se você receber e crer nele, você terá o direito de ser chamado filho de Deus. Gostaram? Olha só, essas cordas, gente, é muito simples de fazer. Eu vou dar aqui passo a passo para ver se vocês conseguem memorizar. Escreve aí no papel. Qualquer coisa me pergunta se faltar alguma coisa. O que acontece? Você vai comprar 1 metro de corda. Ó, isso aqui nada mais é que 1 metro de corda. Aqui, ó. 1 metro de corda que eu cortei, tá? Aí o que você vai fazer com esse 1 metro de corda? Vai dobrar ao meio. Vamos lá, pensar que aqui tá tudo unido, né? Você vai dobrar ao meio a sua corda e vai cortar. Aí você vai ter 2 partes, né? Ó. Cortei ao meio o meu metro de corda. Tenho meio metro em cada lado. Vou guardar esse meio metro. Guardei. Peguei o meu outro metro, ó. O que é que eu vou fazer com esse outro meio metro? Eu vou dividir em 3. Ó. Aqui e aqui. Dividir em 3. Deu para entender? Dividir, ó, aquele que era meio metro em 3. Dividir aqui, ó. Quando eu dividir, que ficar bem certinho os 3, eu vou, ó, e corto um ladinho só. Entenderam? Então, ficou, ó, um pedaço médio, um pedaço pequeno e um pedaço grande. Aí, na hora que você estiver contando a história para as crianças, o que é que você vai fazer? Dentro da sua palma da mão, aqui, ó, na palma da sua mão, você vai colocar a pequena, a média e a grande. Uma junto da outra, tá? Quando você estiver contando, e vai ficar assim, né? Para as crianças não verem o que você está fazendo, o que é que você vai estar fazendo na hora que estiver contando? Vai pegar a pequena, levar lá para o finalzinho e torcer com a terceira. Vamos lá, que esse é o pulo do gato. Ó, peguei a pequenininha, né? A pequena, ó, a pequena. Coloquei lá no final. Aí eu vou pegar ela e vou dar uma torcidinha aqui, ó, com a terceira cordinha. E tá pronto. Tudo isso eu tenho que fazer, gente, contando a história para as crianças. Fiz isso, o resto é mais fácil. Vou só colocando de ladinho, um do lado do outro. Quando eu chegar aqui, o que é que eu vou fazer? Puxar 3 cordas para baixo. Entenderam? E aí, aqui em cima, eu faço só abrir para formar a cruz. Esse é o evangelismo criativo com as cordas.
Esse evangelismo com as folhas, gente, é muito legal e eu já vi muita gente fazendo. Só que todas as histórias que contam como se fosse para adulto. E aí, na história do adulto, conta com revólver, com outros termos, que eu acho que para a criança não é legal, sabe? E a criança fica sem entender, porque não é da realidade da vida dela, não está no dia a dia dela. Então, o que é que vai acontecer? A criança não vai se identificar. Então, eu criei uma estratégia com esses papéis, com a mesma formação do papel, mas com uma história para a criança, tá? E aí eu vou fazer com você a primeira vez. Na segunda vez, eu vou só ensinar o passo a passo de como você vai fazer na folha. Então, vamos lá. Quem aí gosta de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente, me diga aí. Levanta a mão, grita. E aí você vai falar com a criança. Então, você vai dizer para ela que você tem um presente para ela. Olha, eu trouxe para vocês um presente muito lindo. E eu vou começar, então, falando só para as meninas, tá? Para as meninas, eu trouxe para elas uma casa de boneca. Olha só. Me diga aí qual a cor da nossa casa de boneca que vocês querem. Rosa, lilás. E aí você vai falando. E para os meninos, eu não esqueci de vocês, meninos. Eu também tenho um presente para vocês. Olha só. É um avião. E não é qualquer avião, tá? É um avião que voa mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Mas me diga uma coisa. Quem de vocês gosta de ganhar presente e guarda os brinquedos? E cuida dos brinquedos novos? Falem a verdade. Quem tem cuidado com os brinquedos aí? Eu sei que tem muita criança que não sabe guardar os brinquedos depois que termina de brincar. Ou que acabou de ganhar presente novo, que o papai suou para comprar e já quebrou. Olha, Deus também tinha dado um lindo presente para a gente. Ele criou todas as coisas perfeito para que a gente pudesse morar. Mas olha, o homem quebrou esse presente. Ele não cuidou do presente maravilhoso que Deus tinha feito para ele, ó, e quebrou. E sabe o que foi que ele fez? Ele pecou. Você fala que é pecado e que todos pecaram, mas Deus, ele ama tanto a gente que ele não queria ficar separado de nós. Então, ele teve uma solução em nos dar um outro presente. E esse presente foi o seu único filho que morreu na cruz para perdoar os meus e os seus pecados. E aí você vai fazer o apelo e vai falar com as crianças. Gente, essas estratégias do evangelismo criativo é ótimo para você fazer um encontro com as suas crianças que são salvas e ensinar elas para elas fazerem com os amiguinhos delas, tá? Então fica aí a dica para vocês fazerem.